Olá, hoje eu vou apresentar sobre o livro Diploma Bitcoin, Educação Financeira para a Era do Bitcoin. Eu sou a Vitória, sou aluna do Instituto Federal do Espírito Santo, do curso de Engenharia de Produção. Bom, capítulo 1, o poder do dinheiro. Esse capítulo é o capítulo inicial do livro, que vai falar sobre algumas falhas e limitações do atual sistema financeiro e também vai mostrar como que o Bitcoin pode ser uma solução potencial para esses problemas do atual sistema financeiro. Bom, o que é o dinheiro? O dinheiro vale uma reflexão, né? Tipo, o que atribui valor a uma nota, o que atribui e o que faz com que a outra não tenha valor. O que era o dinheiro inicialmente, para que ele foi criado. Então, isso é uma discussão que a gente vai ter um pouco mais de noção durante a apresentação do livro, né? Bom, navegando a escassez em uma economia em crescimento. A escassez faz com que a gente olhe os prós e contras de como a gente utiliza o nosso dinheiro e a gente faça compensações, né? Se a gente gasta nosso dinheiro agora com coisas fúteis, com coisas que não vão agregar valor para o nosso futuro, a gente vai estar falhando um pouco nessa compensação, né? A gente não terá muitas conquistas, a gente não terá muito retorno financeiro. Agora, se a gente tiver uma preferência temporal, que é às vezes gastar um pouco menos agora, gastar um pouco menos na impulsão e investir esse dinheiro, para guardar esse dinheiro, aplicar esse dinheiro de alguma forma, a gente no final vai ter mais conquistas, mais retornos, vai ter, conseguir conquistar casas, terras, trabalhos, empreendimentos. Bom, e atrelado a isso, também existe o custo de oportunidade, que se relaciona tanto com a escassez quanto com a preferência temporal. E ele se refere ao valor da melhor alternativa que você abre mão ao tomar uma decisão. Bom, se você deixa de comprar algo fútil agora, que não tem necessidade de comprar, esse valor você pode pegar e investir em algo. E esse retorno talvez te traga uma conquista muito maior do que simplesmente realizar aquela coisa que você queria naquela hora. Bom, a definição de dinheiro. A gente pode usar ele, mas como que a gente pode definir o dinheiro? O dinheiro é o valor pelo qual os bens são trocados. O dinheiro não é o valor para que os bens são trocados. O dinheiro, essencialmente, é uma forma de trocar bens e serviços. Ele foi criado para facilitar as trocas, né? Bom, aqui um exemplo. Você trocaria uma vaca por 1 milhão de morangos? Como que a gente sabe o valor de uma vaca? Como que a gente sabe o valor de morango? Então, o dinheiro inicialmente foi criado para isso, né? Para facilitar as trocas, para atribuir valores às mercadorias. Bom, as funções do dinheiro. Como eu falei anteriormente, facilita as trocas, né? Porque você não precisa também encontrar alguém que queira exatamente o que você tem para trocar. Você pode trocar por qualquer item. Ele também serve como unidade de conta, que vai fazer com que as coisas tenham um certo valor, sejam equivalentes a certa unidade de dinheiro. E também serve como reserva de valor, né? Que é um dinheiro que é uma coisa que você pode juntar, uma coisa que você pode guardar. Como foi no exemplo anterior, né, do slide anterior, você não consegue guardar o morango para acumular esse dinheiro. Você não consegue acumular esse meio de troca. Já um dinheiro é o meio de troca que você consegue acumular. Bom, agora algumas características do dinheiro. O dinheiro é durável, né, porque ele consegue resistir à deterioração física e durar ao longo do tempo. Ele é portátil porque você pode transportar ele para onde quer que você vá para realizar suas compras, né? Ele é escasso, o que faz com que ele de fato tenha valor. Se o dinheiro não fosse escasso, se o dinheiro fosse produzido para quem quisesse a todo momento, haveria uma hiperinflação e o valor das coisas seriam muito mais altos do que são atualmente, né? Também a aceitabilidade do dinheiro é uma outra característica, que se refere à autoaceitação do dinheiro como forma de pagamento. Inclusive, hoje em dia é difícil a gente ver algum lugar que aceite outra forma de pagamento. A fungibilidade se refere à intercambiabilidade do dinheiro. Por exemplo, uma quantidade de euro é equivalente a uma quantidade de dólar, que é equivalente a uma quantidade de real. Então, assim, a gente consegue com que o dinheiro seja equivalente a outra unidade do mesmo valor em vários outros países. Então, é uma coisa que facilita, né, a nossa unidade de troca. E também a divisibilidade, que é a capacidade dele de ser dividido em unidades menores, né, com outros que representam outros valores.
Bom, os tipos de dinheiro. A gente tem o dinheiro físico. Dentre o dinheiro físico, a gente vai ter o dinheiro fiduciário, que é o dinheiro que a gente usa todos os dias, que é notas de papel e moedas, que é emitido pelo governo e também é aceito como meio de troca. Também já existiu o dinheiro representativo, que representa uma reivindicação sobre uma mercadoria física. A gente tem como exemplo um certificado de ouro ou de prata, que era muito utilizado antigamente. E também existe, claro, o dinheiro comoditizado, que é um objeto físico que possui um valor intrínseco e amplamente aceito como meio de troca. Eu trouxe como exemplo um barril de pólvora, que na época da guerra era muito utilizado como meio de troca e era muito visado para trocas, né? E como dinheiro digital, a gente tem as redes de cartões, as carteiras digitais e as criptomoedas. As redes de cartões são as redes que facilitam a transferência de fundos entre instituições financeiras e comerciantes, quando o cliente faz uma compra usando um cartão de débito ou de crédito. Tem as carteiras digitais, que é uma conta online que permite aos usuários armazenar e gerenciar suas moedas eletrônicas. Eles podem fazer pagamentos transferindo fundos da sua conta para o destinatário. E também existem as criptomoedas, que são moedas digitais que utilizam plataformas de pagamento digital para se moverem de um lugar para outro online. Vamos dar início ao capítulo 2, da troca direta para o Bitcoin e as moedas digitais do Banco Central, uma viagem no tempo. Introduzindo esse capítulo, a gente vai ver a evolução do dinheiro em primeira mão. A gente vai observar desde suas origens e ver como ele mudou e se adaptou ao longo do tempo. Bom, as formas primitivas de dinheiro. A gente já viu no capítulo anterior que antes de existir o dinheiro, toda a economia era feita por meio de trocas. As pessoas negociavam entre si com base no valor relativo dos bens e serviços que elas tinham para oferecer e realizavam as trocas, né? Porém, essas trocas são ineficientes e elas podem ser difíceis de gerir, especialmente se as sociedades forem muito complexas, sociedades grandes. E uma coisa que complica muito é que para que ocorra essa troca, necessita de uma dupla coincidência de desejos. Ou seja, você precisa ter algo que alguém deseja e esse alguém precisa ter algo que você deseja para que ocorra uma troca. Caso não ocorra isso, é impossível de haver uma troca. Bom, de commodities para IOUs. É perceptível as limitações das trocas diretas ou de trocas não monetárias. Por conta disso, adotou-se o uso de moedas de metal como forma de dinheiro. Porém, as moedas de metal eram pesadas e inconvenientes de carregar, além de ocorrer delas estarem sendo misturadas com metais mais baratos. E isso fez com que o preço das coisas subirem, porque a moeda precisava atender aquele valor, né, do item. Bom, e na tentativa de resolver esses problemas, começaram a usar recibos de papel como forma de dinheiro. Esses recibos eles têm origem na China Antiga e eles são uma forma conveniente e facilmente trocável de moeda, porque não é algo pesado e é algo que não dá para ser falsificado como as moedas de metal. Transição de dinheiro seguro para dinheiro insustentável. Agora aqui a gente vai seguir uma linha cronológica e eu vou explicando um pouquinho para vocês. Bom, a Revolução Industrial e a emergência dos sistemas financeiros avançados. A Revolução Industrial foi marcada pela produção em massa e urbanização, e também viu o surgimento de sistemas financeiros avançados como banco e mercado de ações. Agora, o segundo tópico, emissão de moedas fiduciárias e centralização monetária. O surgimento de bancos centrais e autoridades monetárias levou à emissão de moedas fiduciárias para sustentar o crescimento econômico, centralizando todo o controle do dinheiro. A partir disso, ocorreu o padrão do ouro e o acordo de Bretton Woods. O valor do dinheiro foi vinculado ao ouro até o acordo de Bretton Woods em 1944, que estabeleceu o dólar como moeda de reserva mundial, fixando seu valor ao ouro. Após isso, ocorreu o colapso do sistema Bretton Woods e a transição para o mundo de dívidas. O sistema de Bretton Woods entrou em colapso na década de 70 e marcou o fim do padrão ouro e o início de um mundo baseado na criação e acumulação de dívidas. Com isso, ocorreu a flutuação monetária e os desafios atuais. A transição para um sistema de moeda fiduciária tornou o valor do dinheiro mais volátil, que gerou desafios como aumento dos preços, estagnação dos salários, enfraquecimento das moedas e afetou a estabilidade econômica global e a vida diária das pessoas. E onde a gente está hoje, né?
A tecnologia está mudando com a nossa relação com o dinheiro, com a internet, os serviços bancários online e comércio eletrônico nos permitem gerenciar e gastar dinheiro virtualmente, indicando uma crescente digitalização das transações financeiras e maior conveniência para os usuários, né? Porque, convenhamos, antigamente precisava ir a bancos para sacar dinheiro, para fazer transferências. E hoje em dia você consegue fazer todas essas transferências por meio do seu celular. Em 2009, o Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda descentralizada, foi criada. E sua crescente popularidade inspirou o desenvolvimento de novas tecnologias e abriu fronteiras para o futuro do dinheiro. Este retorno ao dinheiro sólido após um período de moedas fiduciárias representa um novo impulso pela primeira vez em quase 100 anos. O preço do controle. Um olhar sobre vigilância, censura e regulação. A ascensão de uma sociedade sem dinheiro e espécie. A guerra do dinheiro ao dinheiro e espécie refere-se aos esforços para reduzir o uso de dinheiro físico, remover notas de alto valor e promover pagamentos eletrônicos. Defensores argumentam que isso tornará as transações mais rápidas, convenientes e seguras. Mais críticos temem perda de privacidade e inclusão financeira, e aumento nos riscos de fraude e ataques cibernéticos. Bom, a gente tem os três principais autores, que os iniciadores, né, que são os governos, os bancos centrais, que para eles a eliminação do dinheiro em espécie vai tornar mais fácil de rastrear todos os tipos de transações, incluindo aquelas que são realizadas por criminosos. Também existem os criminosos e os terroristas porque por meio das notas, eles conseguem fazer transações sem com que eles sejam rastreados, sem com que fiquem sabendo daquelas transações. E também existe a gente, né, que somos os cidadãos, que ficamos no meio desse fogo cruzado e a eliminação do dinheiro pode sim ter potenciais repercussores na nossa economia e nas nossas liberdades sociais, mas, querendo ou não, fica fogo cruzado, né, de quem concorda e de quem não concorda. Bom, o dinheiro ainda é rei? O dinheiro sempre foi rei, mas a partir dos anos 90, a conveniência das novas tecnologias ajudou a tornar as transações não monetárias mais viáveis. Hoje em dia, existem várias formas de pagamento digital, incluindo o PayPal, o banco, a Visa, o Apple Pay e o Bitcoin, que são as criptomoedas, né? Bom, agora os primeiros tiros disparados. O sucesso dessas novas tecnologias levou os legisladores a propor que todas as transações agora sejam digitais. O argumento deles consiste em dificultar para as pessoas que tenham intenções negativas com o dinheiro, ter mais controle sobre a economia e tornar as transações mais rápidas e eficientes. Para que isso seja possível, dizem que o dinheiro em espécie, especialmente as notas de alta denominação, devem ser eliminadas, porque não tem como banir isso se ainda tiver as notas em espécie e ainda tiver tendo circulações delas, né? Mas o dinheiro em espécie ainda é muito utilizado e seria muito difícil acabar com todo o dinheiro em espécie, né? Pelo menos retirar ele da população. Pego no fogo cruzado. Os tiros disparados pelo governo na guerra contra o dinheiro em espécie podem ter várias vítimas não intencionais. Pode, querendo ou não, prejudicar a privacidade, né, de várias pessoas em relação ao seu dinheiro, à destinação do seu dinheiro. A quem economiza por notas de papel, dinheiro, quem guarda muito dinheiro também pode ser prejudicado. Todos nós podemos ser prejudicados, né, tipo, os cidadãos, os humanos, por conta, né, de estar no meio desse fogo cruzado. E também a cibersegurança. Como é tudo online, é muito mais fácil das coisas serem hackeadas, é muito fácil deles terem acesso às nossas... Como falar? Aos nossos cadastros pessoais, né, nossos documentos e tudo mais. Bom, e a vigilância? A vigilância é um assunto sensível. Por um lado, ela auxilia na identificação de indivíduos envolvidos em atividades ilegais.
Porém, quanto mais vigilância existe, maior é a possibilidade de invasão de privacidade e abuso por parte das autoridades. Ou seja, elas vão ter tudo na mão delas, e o que pode fazer com que elas entrem na conta de qualquer um e tenham acesso a todas as transferências de todo mundo e saber quanto cada um tem na conta e tudo mais. Regulações financeiras e censura. Regulações financeiras, censura e proibições podem ser uma realidade emocional e financeiramente onerosa para a sociedade e seus cidadãos. Elas assumem muitas formas, como controle de capital ou sanções, políticas bancárias restritivas, remessas caras, os não bancarizados e subbancarizados. Governos podem controlar a taxa de câmbio de sua moeda. Ou seja, o governo vai controlar tudo, vai controlar a inflação, vai controlar quanto que vale o real em relação ao dólar, e também sai prejudicado aquelas pessoas que não têm acesso ao banco. Quem mora no interior, como que vai fazer agora, né? Se não tem um banco perto de casa, como que ela vai fazer essas trocas, se não pelo dinheiro? Vai ter que voltar como era antigamente? Vamos dar início, ao capítulo 3, revelando o lado obscuro do dinheiro fiduciário. As maiores ameaças ao seu dinheiro, a inflação, a degradação e a perda do poder de compra. O poder de compra é a quantidade de bens ou serviços que podem ser comprados com uma determinada quantidade de dinheiro, e a inflação é o aumento do nível geral de preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. O mesmo valor em dinheiro passa a ter menos poder de compra. Aqui a gente tem um exemplo da mesma nota de dinheiro nessas 3 datas, nesses 3 anos diferentes, cada vez com menor poder de compra, cada vez com uma inflação mais alta, o mesmo dinheiro conseguindo comprar menos itens, Bom, dívida, a linha tênue entre ajuda e prejuízo. Quando você não pode pagar os juros de suas dívidas, fica mais difícil manter-se atualizado com suas contas. Isso se agrava quando você precisa contrair mais dívida para pagar as anteriores, entrando em um ciclo prejudicial chamado de espiral de dívida. Bom, a definição de dívida é que a dívida é o dinheiro que uma pessoa ou organização deve a outra. Quando você possui uma dívida, é necessário pagar o dinheiro que deve, geralmente com juros, até uma determinada data. O FID e seus parceiros. Como o governo e os bancos controlam a oferta de dinheiro. Os bancos centrais e os governos podem usar políticas monetárias e fiscais para influenciar a oferta de dinheiro e economia. Bom, o Banco Central dos Estados Unidos é chamado de Federal Reserve ou de Fed, Os governos podem tomar empréstimo para estimular a economia, mas isso pode levar à inflação se eles tiverem que imprimir mais dinheiro do que pagar os empréstimos. Ou seja, eles podem usar essas políticas monetárias e fiscais para influenciar a oferta de dinheiro, só que isso pode acarretar uma hiperinflação, no país. Bom, a gente vê aqui a política monetária. A política monetária envolve ajustar as taxas de juros para controlar a quantidade de dinheiro em circulação. O Federal Reserve aumenta as taxas de juros para desacelerar a inflação ou poder reduzi-las para estimular o emprego. Aí entra a política fiscal. A política fiscal envolve o uso de políticas de gastos e impostos para influenciar a economia. O governo aumenta os gastos em projetos de infraestrutura para estimular o crescimento econômico. Ele também pode reduzir os impostos para que as pessoas gastem mais. A polícia cambial. O uso da taxa de câmbio de um país, o valor de sua moeda em relação às outras moedas, para influenciar o comércio e a economia. Bom, um exemplo é o governo chinês fixando o valor do yuan em relação ao dólar dos Estados Unidos para estabilizar as taxas de câmbio. Também existe o choque de oferta, que é uma outra política, que é um evento repentino e inesperado que perturba o fornecimento de bens e serviços, levando à mudança nos preços e na oferta monetária. O exemplo disso é um desastre natural que destrói uma parte significativa da produção agrícola de um país, resultando em uma escassez de alimentos e aumento dos preços. E a última política que a gente tem aqui é o controle de preços, que são limites impostos pelo governo sobre os preços de bens e serviços para controlar a inflação ou estabilizar os preços. Um exemplo disso é o governo estabelecendo um preço máximo para a gasolina para evitar a exploração de preços durante a crise. A magia da criação de dinheiro.
o valor do tempo do dinheiro e seu papel no crescimento econômico. $1 hoje vale mais do que $1 amanhã? Esse conceito é conhecido como o valor do dinheiro no tempo e trata da ideia de que o dinheiro vale mais no presente do que no futuro. Isso ocorre porque o dinheiro pode ser investido para render juros e porque o dinheiro pode perder valor ao longo do tempo devido à inflação. Economizando dinheiro em tempos difíceis. Existem maneiras de economizar dinheiro e estar financeiramente seguro. Essas são algumas delas. Fazer um orçamento, que é um plano, de como você vai usar seu dinheiro. Começar a investir, que é uma forma de fazer seu dinheiro crescer e se multiplicar, ao longo do tempo. E também ser criativo, que existem muitas maneiras de economizar dinheiro, seja você investindo em itens para que você... em itens de compra, que você vai revender e depois você vai pegar esse valor e vai investir em mais. Ou seja, você vai multiplicando o seu dinheiro, Bom, é aceitável assumir dívidas, desde que o dinheiro seja usado para gerar renda e aumentar o poder de compra no futuro. Então, tudo bem você pegar dívidas, desde que você consiga pagar por elas, e esse dinheiro que você está arrecadando com a dívida que você fez, ou seja, onde você investiu esse dinheiro que você pegou, vai estar rendendo, entendeu? Sistema bancário de reserva fracionária. O novo dinheiro é adicionado à circulação através de um processo coordenado entre o governo, o Banco Central e bancos privados. Por exemplo, o Federal Reserve pode aumentar a oferta monetária em $100 milhões da seguinte forma. O FID aceita aumentar a oferta de dinheiro em 100 milhões com base em suas metas de política monetária. Ele instrui um grande banco a criar um depósito desse valor, criando esse depósito sem lastro físico. Aí o banco utiliza esse depósito para conceder empréstimos a empresas ou indivíduos, ou para comprar títulos, Aí os receptores dos empréstimos utilizam o dinheiro, aumentando assim a oferta monetária na economia. À medida que o dinheiro vai circulando, ele chega a outros bancos, que utilizam para conceder mais empréstimos e investir, continuando o processo até que os 100 milhões de dólares tenham sido totalmente injetados na circulação. Essa participação do FID de adicionar novo dinheiro à circulação através do sistema bancário ajuda a estimular o crescimento econômico e também atingir os objetivos da política monetária. Vamos dar início ao capítulo 4. O futuro é descentralizado, empoderando comunidades e indivíduos. Da crise à inovação, os cyberpunks e a criação de uma moeda digital descentralizada. O movimento cyberpunks tem como objetivo criar um sistema financeiro que respeite a segurança, a privacidade e a liberdade dos indivíduos, como solução para recuperar a autossuficiência financeira. Dessa forma, eles dedicaram à criação do Bitcoin, uma moeda digital que revolucionaria a maneira como pensamos sobre o dinheiro e as transações financeiras, realizando as transações de forma segura e de forma transparente. O abuso da centralização, sistemas centralizados. A concentração do poder muitas vezes resulta em corrupção, o que pode levar à gestão inadequada dos recursos, incluindo os financeiros. Isso impacta de maneira desigual aqueles em posições mais baixas na hierarquia. Logo, vê-se diversas desvantagens nos sistemas descentralizados, como vulnerabilidade, controle e poder na mão de poucos, ineficiência em intermediários, ou seja, um dinheiro passa na mão de muita gente e aquele dinheiro sai cada vez mais porcentagem em um lugar, e no final esse dinheiro não tem eficiência nenhuma, diversos impostos que todos pagamos, todos os cidadãos pagam, não geram aquilo que o governo promete. A falta de autonomia, porque somente poucos tomam decisão, censura e restrição, desafios de escalabilidade, riscos de segurança, falta de transparência e de confiança. Ou seja, a gente não sabe nada que está acontecendo lá dentro dos bancos e dentro do governo. A gente simplesmente tem que confiar, porque não há nenhuma transparência, e a gente corre ainda risco de segurança, porque nossos dados estão todos nos bancos, Cortando os intermediários. Uma visão sobre os intermediários em uma transação com cartão de crédito. Vamos aqui, fazer uma linha cronológica.
Bom, o titular do cartão vai apresentar um cartão de débito ou crédito ao comerciante como forma de pagamento. O comerciante vai enviar os detalhes da transação para o seu processador de pagamento. O processador de pagamentos vai transmitir os dados da transação para a rede de cartões. A rede de cartões vai enviar uma solicitação de autorização ao banco emissor. O mesmo vai verificar os detalhes do cartão, verificar a disponibilidade de fundos e enviar sua resposta, aprovada ou recusada. E com isso, a rede de cartões vai enviar a resposta ao emissor do emissor para o processador de pagamento do comerciante. O processador de pagamentos vai transmitir a resposta do emissor para o comerciante. E o comerciante e o titular do cartão concluem a transação. Bom, no final, o cliente paga sem saber diversas taxas que estão incluídas no custo do produto. Ou seja, ele perde muito dinheiro, ele paga muito imposto em cima de uma mercadoria e sem saber tudo isso por conta de tantos intermediários no meio desse processo. Uma ferramenta poderosa para superar as limitações da centralização. Sistemas descentralizados, assim como comunidades e redes, funcionam melhor quando há um grupo diversificado de indivíduos trabalhando juntos, em vez de uma única autoridade central ditando as regras. Bom, uma rede é um grupo de nós que estão conectados entre si de alguma forma. Essa conexão permite que os dispositivos troquem informações e se comuniquem uns com os outros. Esse nó é cada computador conectado a uma rede que pode compartilhar ou receber informações e se comunicar com os outros nós, que no caso são as outras pessoas com computadores. Transações são apenas acordos de troca. Existe uma ilha na Micronésia descentralizada de Yap, onde as pessoas usam pedras raiz como moeda. Essas pedras são muito escassas e não podem ser facilmente reproduzidas. Assim, elas mantêm seu valor ao longo do tempo. Porém, elas podem pesar 1 tonelada, o que é muito difícil de transportar elas, praticamente impossível. Então, como que as pessoas podem usar essas pedras como meio de troca de forma conveniente? Confiar ou não confiar? Aí entra a questão das pedras RAI, né? No caso, essas pedras, como elas não conseguem ser transportadas, é tudo baseado em transações de história oral e confiança, com as pessoas mantendo o registro próprio de quem possui as quais pedras. Por um lado, ela permite um certo grau de independência de uma autoridade central. Por outro lado, pode levar a desacordos e potencial para trapaças. Isso ocorre porque, por não haver registro e ser apenas por forma oral, o que pode te garantir que você tem aquilo, o que pode garantir para outra pessoa que você tem aquilo. Então, para que milhares de estranhos concordem com a verdade sem que tenham a palavra final, a solução é a implementação do blockchain. Em um sistema descentralizado como esse, todos os participantes têm uma cópia do livro Razão. O livro Razão é como um livro de registro que todos podem ver. Isso torna difícil para qualquer pessoa ou grupo alterar qualquer informação sem ser notado. É uma medida de segurança para garantir que os registros sejam precisos e ninguém possa trapacear. Isso é semelhante ao funcionamento de um blockchain. O blockchain é como um livro de história. Então, vamos falar um pouco mais sobre ele, né, agora. Cada página ou bloco tem uma lista de coisas que aconteceram. Tipo, tem uma lista das transações que ocorreram, né? À medida que mais coisas acontecem, precisamos adicionar novas páginas ou blocos ao livro para que qualquer pessoa possa ler ele gratuitamente, mas apenas que os ajudantes especiais, que no caso do Bitcoin são os mineradores, possam adicionar novas páginas. Esses blockchains, o blockchain, no caso, garante que tudo que está escrito seja verdadeiro. Bom, aqui, o que é um blockchain? Todos os registros de ações na blockchain são chamados de transações. Então, aqui tem todo o sistema, ele vai retratar tudo o que está ocorrendo e como um livro, né, vai ter isso registrado para todo mundo. Vamos dar início ao capítulo 5. Revelando o futuro do dinheiro, uma introdução ao Bitcoin. O criador misterioso do Bitcoin, revelando a identidade de Satoshi Nakamoto e seu white paper. Satoshi Nakamoto é o pseudônimo por trás da criação do Bitcoin.
a primeira criptomoeda e sistema de blockchain. Seu objetivo era desenvolver uma moeda digital descentralizada, acessível a todos e com conexão à internet, garantindo transações transparentes e justas registradas em livro-razão seguro e distribuído, conhecido como blockchain. Embora sua identidade seja desconhecida, especula-se que ele seja um falante nativo de japonês, dada a presença de comentários em japonês em seu código, apesar do software e white paper do Bitcoin serem em inglês. O Satoshi Nakamoto interagiu apenas algumas vezes em fóruns e e-mails, mas essas interações foram insights sobre suas motivações e pensamentos. Bom, em japonês, Satoshi se traduz como pensamento claro, perspicaz e sábio, e Naka pode significar dentro ou relação, e Moto é definido como a origem, a causa, o fundamento e a base. Devido a isso, alguns acreditam que a tradução aponta para o Bitcoin ter sido criado pela CIA, Agência Central de Inteligência. Introdução ao Bitcoin e Bitcoin. De forma ampla, o Bitcoin é semelhante ao dinheiro tradicional, mas em vez de ser físico, ele existe apenas na internet. Para usar o Bitcoin, você precisa baixar um programa em seu computador. Quando você executa o programa, ele se conecta a outros computadores também executando o programa. Eles compartilham um arquivo chamado blockchain, que é uma grande lista de todas as transações de Bitcoin já realizadas. Bom, Bitcoin em letra minúscula e em letra maiúscula eu já vou explicar ali na frente. O Bitcoin em letra minúscula é o dinheiro digital que funciona na rede do Bitcoin com letra maiúscula, que o Bitcoin com letra minúscula é uma moeda B que permite às pessoas enviarem e receberem pagamentos online. É chamada digital porque, ao contrário de moedas tradicionais, ele só pode ser usado pela internet. Já o Bitcoin com B maiúsculo é tudo o mais, é o sistema, é a rede, é o software, as regras, a comunidade e a criação de Satoshi. E a criação não, né? É a criação de Satoshi em si. E aqui é uma imagem exemplificando a rede do Bitcoin com B maiúsculo, onde estão conectados todos os servidores, os computadores, e o Bitcoin com B minúsculo, no caso é isso aqui, são esses Bzinhos, é o dinheiro em si, né? Qual a diferença entre Bitcoin com B maiúsculo e Bitcoin com B minúsculo? O Bitcoin com B maiúsculo e sua rede podem ser comparados ao e-mail e à internet. Assim como o e-mail é uma mensagem enviada e recebida pela internet, o Bitcoin com B minúsculo é uma moeda digital transferida e recebida pela rede do Bitcoin com B maiúsculo. Enquanto a internet facilita o envio e recebimento de e-mails, a rede do Bitcoin proporciona infraestrutura para transferência e recebimento de Bitcoins com B minúsculo. Por que aprender sobre Bitcoin se não posso pagar por ele? Você não precisa comprar um Bitcoin inteiro para começar a usá-lo. Assim como você pode comprar uma fração de $1 com moedas, você também pode comprar uma fração de Bitcoin. Um Bitcoin é divisível em 100 bilhões de unidades chamadas de satoshis. Então você pode comprar qualquer quantidade de Bitcoin até mesmo uma pequena quantia. E aqui a gente tem uma explicação. O quanto de Bitcoin equivale a um satoshi. De que é feito o Bitcoin? Bom, o Bitcoin não é feito de nada que possa ser tocado fisicamente, como uma cédula de dinheiro ou uma nota. Eles são unidades de moeda digital que existem na rede do Bitcoin como um registro de propriedade. Na era atual, né, na era virtual, é possível que as coisas sejam reais, valiosas, mesmo que não tenham uma forma física. Bom, e assim como as notas, o Bitcoin ele possui um número de série. Aqui a gente vê que nas notas, né, existe um número de série que é uma combinação única de 11 números e letras que aparecem 2 vezes na parte da frente da nota. E cada uma possui um número de série único. E aqui no Bitcoin a gente vê que tem esse número de série, que é como se fosse uma identidade de cada Bitcoin. E de cada transação do Bitcoin. E cada transação dessa possui uma impressão digital única. Ou seja, cada transação dessa possui um código único que representa o seu número de série, vamos dizer assim. Por que o Bitcoin é uma boa moeda? O Bitcoin é durável, é uma moeda digital e não está sujeito a nenhum desgaste físico, assim como o ouro. Ele é portável, pode ser facilmente armazenado e transferido digitalmente, tornando conveniente para ser levado para qualquer lugar.
como em dinheiro em espécie, mas melhor, porque você carrega no seu celular até mesmo. Bom, ele é uniforme. Todos os bitcoins têm o mesmo valor, não importam onde sejam usados ou quem os possui. E ele também é aceitável. A cada dia, mais pessoas ao redor do mundo estão aceitando o Bitcoin como forma de pagamento e também é escasso. O fornecimento do Bitcoin é limitado, exatamente 21 milhões, tornando ele valioso e desejável. Ele também é divisível. Ele pode ser dividido em unidades menores, chamado de satoshis, o que permite transações menores. Em teoria, por ser digital, o Bitcoin é infinitamente mais divisível. Por que eu deveria me importar? Bom, pelo Bitcoin, os pagamentos são mais rápidos e mais baratos. Enviar o dinheiro ao redor do mundo em minutos, mas com taxas extremamente baixas. Tem também a inclusão financeira. 2,5 bilhões de pessoas não bancarizadas podem ter acesso ao dinheiro por meio de um telefone ou de um computador. A privacidade aumenta, as transações de Bitcoin são públicas, mas a sua identidade não é. E também tem a tecnologia blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin, que impulsionará o futuro de muitas indústrias diferentes. Como você usa o Bitcoin? Para usar o Bitcoin, você precisa configurar uma carteira digital em seu computador ou telefone. Você pode usar sua carteira para armazenar, enviar ou receber Bitcoin de outras pessoas, ou até mesmo para comprar coisas online. Como enviar ou receber um Bitcoin? Tudo que você precisa é de uma conexão com a internet. Para você enviar para alguém ou para você gastar o Bitcoin e comprar algo em troca, você abre sua carteira de Bitcoin, insere o endereço de Bitcoin do destinatário, insere a quantidade de Bitcoin que você deseja enviar ou gastar, e clica em enviar. Como receber Bitcoin? Para você obter o Bitcoin, você pode comprá-lo online, aceitá-lo como presente de alguém ou como pagamento por bens ou serviços, ou minerá-lo, que é o trabalhar duro por ele. Usando um dispositivo de computação. Com qualquer uma dessas formas, uma vez que você obtém, você o armazena em uma carteira. O Bitcoin pode ser desligado? Os governos podem até tentar restringir o uso do Bitcoin, mas sua natureza descentralizada dificulta que ele seja desligado. O Bitcoin é controlado pelo software de código aberto, permitindo acesso a qualquer pessoa. Ferramentas como VPNs podem contornar restrições e sua natureza digital dificulta a localização e apreensão pelos governos. Embora ilegal em alguns lugares, as pessoas continuam a acessá-lo e alguns países criaram suas próprias moedas digitais. Como o blockchain acompanha quem gasta qual Bitcoin? O Bitcoin envia gastos duplos usando a mineração, onde todas as transações são enviadas. O Bitcoin ele evita gastos duplos usando a mineração, onde todas as transações são enviadas para todos os computadores da rede. Eles trabalham juntos para registrar as transações do blockchain, garantindo que não haja gastos duplos. Regularmente, um computador adiciona transações ao blockchain e compartilha a atualização com os demais da rede, que concordam sobre quais transações são válidas e eliminam as conflitantes. Essa abordagem segura que o Bitcoin alcance o consenso de maneira segura e eficiente. Aqui eu coloquei uma imagenzinha, do Bart, que ele está anotando tudo que o Homer consome. Então aqui ele está anotando e está para depois compartilhar com os outros, assim como as pessoas que trabalham com Bitcoin fazem, Como novos Bitcoins entram na rede? Para pagar ou recompensar os mineradores pelo seu trabalho árduo, toda vez que eles adicionam um novo bloco ao blockchain, eles recebem Bitcoins recém-criados como compensação. Atualmente, os mineradores recebem 6,25 Bitcoins por cada bloco que mineram. O que é uma transação de Bitcoin? Uma transação de Bitcoin envolve a transferência de propriedade de unidades de Bitcoin existentes para um novo proprietário. Quando alguém envia um Bitcoin para outra pessoa, isso é uma transação ponto a ponto, pois a propriedade do valor vai diretamente do remetente para o destinatário. No entanto, o destinatário não recebe diretamente uma moeda digital do remetente. Em vez disso, todos os nós da rede atualizam sua própria cópia local do livro razão distribuído, que é o blockchain. As transações de Bitcoin são seguras? Os detalhes da transação, como os endereços do remetente e do destinatário e a quantidade de Bitcoins transferida, são publicamente visíveis na blockchain, mas a propriedade dos Bitcoins transferidos é verificada por meio de uso de criptografia.
A criptografia é uma forma de manter as informações em segredo, disfarçando elas em código, né? Aqui a gente vai ter a chave privada, que serve como uma forma de identificação e prova de propriedade. Confirmando esse endereço pertence a mim e eu tenho um controle sobre ele. Ou seja, você precisa ter sua chave privada. E também tem a chave pública, né, que é aquela que verifica a assinatura. Quem é quem no mundo do Bitcoin, identificando os principais papéis da rede? Os mineradores são os computadores da rede Bitcoin, que escrevem e verificam novas transações no blockchain, adicionando novos blocos a ele. Os mineradores são recompensados com bitcoins pelo trabalho que fazem. Os nós são os computadores da rede Bitcoin, que armazenam e verificam transações e os blocos no blockchain. Os nós não são recompensados pelo seu trabalho. Então, também os desenvolvedores, que são responsáveis por manter e propor melhorias de software Bitcoin, ou seja, o código. Eles garantem que todos os computadores na rede sigam as regras e funcionem de forma adequada. Existem também os usuários, que são indivíduos comuns que usam Bitcoin. Eles enviam e recebem Bitcoin por meio de suas carteiras e também podem fazer compras ou trocá-los por outras moedas. Os exchanges permitem que os usuários comprem, vendam e negociem Bitcoin, além de facilitar as transações na rede. No entanto, eles não desempenham nenhum papel direto da operação da rede Bitcoin em si. Aqui a gente tem um exemplo de transação do Bitcoin. Eliana deseja compartilhar seu endereço com Jim. Compartilhe seu endereço com Jim. Jim usa sua carteira digital para criar uma transação especificando o endereço de Eliana, a quantidade a ser transferida, nesse caso 0,5 bitcoins, e uma taxa para o minerador. Após assinar a transação com sua chave privada, Jim a envia para a rede Bitcoin, onde é verificada por nós, chamados de mineradores, e depois de confirmada pelos mineradores, a transação é considerada concluída. Eliana pode então acessar os fundos transferidos em sua própria carteira usando sua chave privada. É importante destacar que, uma vez concluída, a transação não pode ser revertida. Aqui a gente tem um exemplo de como essa transação funciona, né? Alguém solicita uma transação, a transação transmitida para computadores, né, que são os nós. Os mineradores verificam a transação. As transações são combinadas para formar um bloco de dados. Um novo bloco de dados é adicionado à blockchain existente e depois disso a transação está completa. O que dá valor ao Bitcoin? O Bitcoin obtém seu valor a partir de uma combinação de diversos fatores, incluindo sua escassez, uma vez que a quantidade total de Bitcoins que podem ser criados é limitada a 21 milhões, o que o diferencia do dinheiro regular que pode ser impresso pelos governos. A sua utilidade como moeda digital descentralizada, o que significa que não é controlada por nenhum governo, nenhuma instituição e pode ser usada para transações em qualquer lugar do mundo. E também o valor percebido por investidores e usuários, já que algumas pessoas veem o Bitcoin como um bom investimento, uma forma de guardar dinheiro ou uma proteção contra a inflação. Agora, no capítulo 6, vamos ver sobre carteiras de Bitcoin, navegando na autocustódia e na Lightning Network para transações seguras. De novato a profissional, navegando pelo mundo da carteira de Bitcoin. Quando alguém compra SATs pela primeira vez, eles são creditados em uma carteira virtual protegida por uma chave privada. Essa carteira pode ser autocustodial, onde o usuário controla chaves privadas, ou custodial, onde um terceiro as controla. A autocustódia proporciona uma maior segurança e controle sobre os SATs. Ao escolher uma carteira, é importante considerar a segurança, privacidade, facilidade de uso e controle sobre as chaves privadas. Não é uma carteira ideal, então é essencial escolher aquela que melhor atenda às suas necessidades e suas preferências. Aqui temos a carteira de autocustódia. Quem controla os bitcoins são o usuário. Os benefícios dela são controle total sobre os fundos e transações, sem processo de aprovação ou congelamento. Sem controle corporativo ou governamental, proteção contra confisco arbitrário, como manter dinheiro em casa. Bom, o risco dela é que não tem recuperação possível se a frase de recuperação for perdida. O suporte ao cliente é ilimitado, limitado, toda a responsabilidade recai sobre o usuário. Já as carteiras custodiais, quem controla ela são os provedores de terceiros. Os seus benefícios é a recuperação fácil em caso de perda de acesso, suporte ao cliente mais fácil.
Já seus riscos são: os fundos sempre estão conectados à internet, o que os torna mais vulneráveis aos ataques de hackers e violações de segurança. O processo de onboarding e segurança do seu Bitcoin. O onboarding no Bitcoin se refere ao processo de adquirir ou usar Bitcoin. Primeiro, você vai escolher uma exchange ou uma corretora de Bitcoin. Depois, você vai criar uma conta. Depois, conectar um método de pagamento. Depois, fazer um pedido, confirmar a transação e sacar o Bitcoin. Bom, tem uma frase aqui que é bem conhecida no Bitcoin, que é: não são suas chaves, não são suas moedas. É uma expressão popular que se refere à ideia de que se você não tem controle controle direito sobre as chaves privadas associadas à carteira de Bitcoin, você não possui a verdadeira propriedade das moedas. O on-chain versus o off-chain. As transações on-chain são transações que ocorrem diretamente na blockchain do Bitcoin. Elas levam cerca de 10 minutos para serem confirmadas e as taxas dependem do tamanho das transações em bytes. Elas são seguras, mas elas são mais lentas. Já as transações off-chain, que é da rede Lightning, essas transações ocorrem em uma rede separada, construída sobre a blockchain do Bitcoin. Elas são liquidadas mais rapidamente e com taxas mais rápidas. Elas são comumente usadas em locais onde a regulamentação e as leis apoiam sua adoção e onde a velocidade e o custo das transações são mais importantes. Em comparação com as transações on-chain, elas são menos seguras. Bom, aqui tem uma relação entre a rede de pagamento, se é Bitcoin Network ou se é a rede Lightning. O Bitcoin Network, no caso, on-chain, e rede Lightning é o off-chain. Bom, a definição do Bitcoin Network é uma rede digital descentralizada que utiliza criptografia para garantir transações financeiras. E a rede Lightning é um protocolo de pagamento de segunda camada que opera em cima do blockchain do Bitcoin, permitindo transações mais rápidas e baratas. As vantagens do Bitcoin Network é que ele é descentralizado e seguro, sem chargebacks ou fraudes. Pode ser usado anonimamente e tem aceitação global. Já vantagens da rede Lightning é que as transações são mais rápidas e mais baratas, têm mais escalabilidade, as transações fora da cadeia não congestionam o blockchain. Já as desvantagens de ambas, primeiro do Bitcoin Network, os tempos de transação são mais lentos, altas taxas para certos tipos de transações e é mais complexo para quem é iniciante. Já da rede Lightning, requer confiança dos operadores de canal, ainda experimental e não é amplamente adotado e requer transações on-chain para abrir e fechar os canais. Bom, agora vamos falar mais sobre a rede Lightning. A rede Lightning é um sistema de pagamento que permite aos usuários enviar e receber pagamentos de forma rápida e econômica usando Bitcoin. Funciona configurando uma carteira compartilhada, onde ambas as partes armazenam seus Bitcoins e em seguida realizarem transações ilimitadas entre si, sem interagir com a blockchain principal. Ao concluir, o saldo final é registrado na blockchain principal e ele concede redução de custos, aumento de velocidade e melhoria no acesso. Aqui tem um exemplo, do sistema monetário do Bitcoin em rede aberta. Aqui são a rede Lightning, que é interligada também ao Bitcoin. Uma transação Lightning, um exemplo. A seguir, Márcia possui 5 unidades de uma determinada moeda e Eve também possui 5 unidades. Márcia deseja enviar 2 de suas unidades para Eve, então ela envia 2 unidades para Jeff. Jeff, então, repassa as 2 unidades para Eve, que agora possui 7 unidades. Márcia agora tem 3 unidades e é isso, a transação está concluída. O ponto-chave aqui é que Márcia e Eve não precisam passar por um banco ou outro intermediário para realizar a transação. O único intermediário desse caso foi o Jeff. Capítulo 7. Desvendando os segredos do funcionamento interno do Bitcoin, a matemática, a mempool e os UTXOs. Colocando o problema de duplo gasto para descansar. Entenda a solução do Bitcoin. O double spending é o ato de enviar o mesmo Bitcoin para 2 pessoas diferentes. O Bitcoin evita esse gasto duplo ao implementar um mecanismo de confirmação e manter um livro-razão universal, no caso do Bitcoin, o blockchain. As transações são adicionadas à blockchain de forma cronológica
e ordenada e com registro de data e hora. Para evitar esse double spending, apenas a primeira transação a receber confirmações suficientes, geralmente são 6, é incluída a blockchain, enquanto as outras são descartadas. As transações na blockchain são irreversíveis e impossíveis de serem alteradas. Aqui tem um exemplo, tipo, a pessoa tentou fazer fazer um gasto duplo, né? E uma delas foi rejeitada enquanto a outra seguiu. Rastreando a jornada da sua moeda. Os UTXOs são essenciais no Bitcoin, representando a propriedade de Bitcoins na rede. O saldo de uma carteira é a soma de todos eles, de todos os UTXOs do usuário. Quando uma transação ocorre, novos UTXOs são criados e ao gastar Bitcoins, os existentes são consumidos. Eles são comparáveis a moedas digitais, funcionando como troco recebido após gastar Bitcoins. Bom, aqui a gente tem um exemplo. A Nathalie, ela quer enviar 0,5 Bitcoins para Roberto. Bom, aqui tem o TXOA, que tem um Bitcoin e recibo de identificação fiscal e a prova de propriedade. Enfim, aí vai ter a entrada, que é um Bitcoin, que é o TXOA, e a saída vai ser o quê? Vai ser um novo UTXOB, que vai de 0,5 Bitcoins, que vai para Roberto, e a Nathalie também vai receber um novo UTXOC como troco. Só que 0,1 desse Bitcoin também é enviado para um minerador. Segurança e sigilo. Não saiu a imagem aqui, mas no Bitcoin as transações são executadas por meio de funções criptográficas. Essas transações transferem o valor de um endereço para o outro na blockchain descentralizada do Bitcoin. Funções como a autenticidade das entradas, verificação de saldo e atualização dos saldos nos endereços são empregadas para validar e processar as transações. O hashing é como uma impressão digital para os dados digitais, oferecendo uma identidade única. É um processo de transformação de uma mensagem digital em um código de comprimento fixo, proporcionando um identificador exclusivo e confiável. A mempool, ou pool de memória. Entendendo o tanque de espera das transações do Bitcoin. O que é mempool? A mempool é como uma sala de espera para transações da rede do Bitcoin. Quando uma transação é feita, ela é primeiro adicionada à mempool de um nó antes de ser verificada e adicionada à blockchain. A sincronização do mempool permite que os nós compartilhem suas transações com outros nós, enviando uma mensagem contendo uma lista de transações verificadas no mempool. Bom, os principais objetivos da mempool é repassar transações não confirmadas e fornecer transações aos mineradores para serem concluídas em blocos. Por trás dos blocos, o mistério do scripting e do scripting do Bitcoin. O script é uma linguagem de programação usada no Bitcoin para criar contratos inteligentes e automatizar transações. Para entender o script, é útil pensar nele como um conjunto de instruções que dizem à rede Bitcoin o que fazer com uma transação específica. Pense no script como uma receita para assar um bolo. Assim como você precisa seguir os passos na receita para fazer o bolo, o computador precisa seguir as instruções do script em uma ordem específica para transferir a propriedade do Bitcoin. Ao utilizar esses scripts de bloqueio e desbloqueio, juntamente com as chaves privadas e públicas, a propriedade e a transferência de UTXOs podem ser rastreadas e verificadas com segurança. Aqui um exemplo. Bom, uma imersão técnica nas transações do Bitcoin. O script de bloqueio contém o endereço do destinatário e verifica se a chave privada correta foi utilizada. Isso garante que as chaves privadas permaneçam confidenciais e possam ser protegidas com segurança. O script no Bitcoin garante a segurança das transações usando chaves privadas e públicas para verificar a propriedade e a transferência dos fundos. Métodos de transações variam em segurança, alguns expondo a chave pública do destinatário, tornando-os vulneráveis se a chave privada for comprometida, enquanto outros mantêm a chave pública oculta, oferecendo maior segurança. Aqui a gente tem duas funções. Essa função check private key é uma função que verifica se o endereço corresponde à chave privada correta. E também tem esse aqui, ó, check
que verifica se a transação foi aprovada pelo proprietário da chave privada que corresponde à chave pública usada para assinar a transação. Então, a chave privada, no caso, seria isso aqui, e a chave pública, o script de desbloqueio de uma seria esse código aqui, e na outra seria a assinatura. Capítulo 8. Construindo a cadeia de segurança, compreendendo o processo de mineração do Bitcoin e seu papel na blockchain. Descobrindo as joias da blockchain. Conheça os mineradores e o processo de mineração. Os mineradores são pagos em Bitcoin pelo seu trabalho de verificar e adicionar transações à blockchain, ajudando a manter a segurança e um funcionamento suave da rede. Esse trabalho envolve o uso de poder computacional e hardware especializado. O objetivo da mineração é adicionar novos blocos à blockchain e manter sua segurança, sua descentralização e sua viabilidade a longo prazo. O sistema dinâmico de recompensas da mineração de Bitcoin, recompensas em blocos, taxas de transação e halvings. O cronograma de fornecimento de Bitcoin é o seu plano para a criação e liberação de novos Bitcoins em circulação, projetado para manter a escassez do Bitcoins ao longo do tempo. Nos primeiros dias do Bitcoin, os mineradores recebiam uma recompensa de 50 Bitcoins por cada bloco que mineravam. No entanto, para controlar o fornecimento de novos Bitcoins e manter a estabilidade na rede, a recompensa em bloco é reduzida pela metade, aproximadamente a cada 210 mil blocos. Esse processo, conhecido como halving, reduz a quantidade de novos Bitcoins lançados em circulação e continua a incentivar os mineradores a garantir a segurança da rede e a garantir a sua descentralização. Aqui a gente tem um exemplo, né, que reduz pela metade a cada 210 mil blocos, ou seja, em média 4 anos. A taxa de inflação é a taxa pela qual a oferta em circulação de uma criptomoeda está aumentando ao longo do tempo, expressa como uma porcentagem da oferta máxima total. A tarefa vital da mineração do Bitcoin: garantir a segurança da blockchain. Bom, o hash de bloco é um identificador exclusivo para cada bloco na blockchain, detectando tentativas de alterar transações passadas. Os blocos armazenam transações, formando uma cadeia desde o bloco gênese até o mais recente, criando um registro público e transparente. O hash de bloco conecta cada bloco anterior, permitindo que qualquer pessoa veja o histórico das transações e garanta a precisão e segurança dos dados. Uma blockchain é como um livro-razão, composta por blocos que registram transações. Cada bloco possui um cabeçalho com um resumo dos dados, um link para o bloco anterior e um número chamado nonce. As transações são organizadas pelos mineradores em blocos, seguindo um formato específico. Elas são a base da rede Bitcoin e são organizadas com maior segurança usando a árvore de Merkle, que condensam grandes volumes de dados, melhorando a eficiência e segurança da rede. Aqui está um exemplo da árvore de Merkle. Entendendo o cabeçalho do bloco na blockchain. O cabeçalho do bloco fornece um resumo do seu conteúdo e detalhes importantes de um bloco. O hash do bloco é um código único que identifica cada bloco na blockchain. Ele pode ser utilizado para verificar a consistência das informações contidas no bloco, sempre que este ou as informações dentro deles são verificados. Tem também a versão, que é como uma etiqueta que indica qual versão do software foi usada pela pessoa que criou o bloco. Tem o hash do bloco anterior, que é o hash válido do bloco que procede ao atual, garantindo a ordem correta dos blocos e a integridade da blockchain. Tem a hash de raiz Merkle. Isso é o que atualiza os UTXOs específicos na cadeia. Tem o tempo, que é o momento em que a pessoa que criou o bloco começa a trabalhar nele. Tem os bytes, que é como um código que indica o quão difícil foi criar aquele bloco, também chamado de valor-alvo. E tem o nonce, que é um número único utilizado pelos mineradores na criação de novos blocos em uma blockchain. Os mineradores eles experimentam diferentes nonces até encontrarem um que gere o valor de hash correto para o bloco, validando assim o trabalho realizado e permitindo sua adição à blockchain. A taxa de hash é uma medida que... Bom, vamos começar o tópico 8.4, né? Rehashing dos hashes, sem trocadilhos. A taxa de hash é uma medida do poder computacional da rede e da velocidade com que os mineradores podem fazer cálculos de nonce, que são usados para encontrar o hash do bloco correto.
O processo de encontrar o valor de hash correto ao alterar o nonce é o que chamamos de mineração. O hash do bloco também pode ser referido como a prova de trabalho. É a prova que ele estava trabalhando naquele momento, foi ele ter encontrado o hash do bloco. O processo passo a passo da mineração de um bloco. Minerar um bloco na rede Bitcoin passa por várias etapas. A etapa 1 é novas transações são transmitidas, coletadas e verificadas pela rede. As transações são coletadas da mempool, priorizando aquelas com taxas mais altas. E as transações são organizadas em uma árvore de Merkle e incluídas em um bloco candidato, com o hash do bloco anterior, com um timestamp e um nonce. Os mineradores competem para resolver um quebra-cabeça matemático baseando as informações do bloco, incluindo as transações e o número aleatório. O objetivo é encontrar um hash que, combinado com os dados do bloco, resulte em um valor inferior a um alvo pré-definido. O minerador que primeiro encontra o hash correto o transmite para a rede e os outros mineradores verificam a solução para garantir que ele seja realmente correto. Se a solução for verificada, o bloco é adicionado à blockchain. O minerador bem sucedido é recompensado com bitcoins recém-criados da transação Coinbase e com as taxas de transação das transações incluídas. Um novo bloco é adicionado ao registro imutável e transparente de todas as transações do blockchain. O hash do bloco e suas informações atualizam o blockchain, reiniciando o processo com o próximo bloco. Bom, aqui a gente tem um esquema, né, dos mineradores, os blocos e os hashes. Resumo da transação do início ao fim. Resumidamente, o remetente cria e criptografa a transação com a sua chave privada. Os nós verificam as UTXO das transações usando a chave pública do remetente e os mineradores adicionam a transação verificada à blockchain. O destinatário pode, então, acessar os bitcoins usando sua chave privada. Uma vez que um bloco é minerado, todas as transações nele incluídas são consideradas confirmadas. E as UTXOs usadas como entradas nessas transações são consideradas gastas e não serão utilizadas novamente. Aqui tem um exemplo, uma esquematização. Não confie, verifique. Existem cenários que podem reverter transações, como gastos duplos, blocos órfãos e reorganização. Aguardar 6 confirmações aumenta a segurança das transações, diminuindo a probabilidade de reversão. Bom, os gastos duplos ocorrem quando um ator malicioso tenta gastar o mesmo Bitcoin 2 vezes, especialmente em ataques de 51%. Os blocos órfãos são blocos válidos que não fazem parte da cadeia principal, mas suas transações não são perdidas. E a reorganização pode ocorrer se um novo bloco substituir a cadeia existente, invalidando transações incluídas em blocos não mais da cadeia principal. Capítulo 9. Por que o valor intrínseco do Bitcoin vai além da superfície? Por que o Bitcoin? O Bitcoin revoluciona o setor financeiro, especialmente onde os bancos tradicionais não conseguem atender às necessidades das comunidades carentes devido aos altos custos regulatórios. Bom, remessas transfronteiriças são caras e demoradas, afetando aqueles que dependem delas diariamente. A falta de acesso aos serviços bancários impede as pessoas de protegerem-se contra a inflação, e o Bitcoin oferece uma solução a permitir transferências rápidas e eficientes de fundos sem intermediários, a um custo bem menor. Também oferece uma forma para as pessoas sem acesso a serviços bancários armazenarem valor e protegerem-se contra a inflação. Bom, o futuro do Bitcoin. A hiperbitcoinização é o futuro teórico em que o Bitcoin se torna a moeda dominante em escala global. Isso significa que o Bitcoin será utilizado por todos, em todos os lugares para tudo, desde a comprar café até pagar contas e até mesmo adquirir uma casa. Alguns benefícios de um mundo com hiperbitcoinização. Uma revolução do mercado de remessas, um futuro de autossuficiência, mudanças na política monetária, uma reserva de valor confiável, transparência e rastreabilidade aprimoradas, melhoria da segurança cibernética e redução da pegada de carbono e promoção de energias renováveis. O efeito Linde. O efeito Linde sugere que quanto mais tempo algo existe, maior probabilidade de sua continuidade no futuro. Uma teoria aplicável ao Bitcoin. Desde sua criação em 2009, o Bitcoin enfrentou desafios tecnológicos de segurança e regulatórios, porém continuou a crescer em popularidade, sendo cada vez mais adotado por empresas como meio de pagamento.
Aqui a gente vê durante os anos como o Bitcoin cresceu, como o Bitcoin aumentou seu valor. Bom, utilizando o Bitcoin para mais do que apenas dinheiro digital. Alguns usuários são motivados pela ideia de criar um sistema financeiro livre de controle central, enquanto os outros simplesmente desejam se beneficiar financeiramente. Porém, o Bitcoin também permite a criação de artefatos digitais, únicos chamados de inscrições de Satoshi, armazenadas de forma imutável, segura e descentralizada na blockchain. A combinação de Bitcoin e inteligência artificial tem várias aplicações, como negociação de criptomoedas, segurança e análise de mercado. O futuro promete avanços emocionantes com o desenvolvimento contínuo dessas tecnologias. Bom, os desafios do Bitcoin. O Bitcoin Core é uma implementação poderosa e amplamente utilizada do protocolo Bitcoin. No entanto, existem algumas áreas em que ele poderia ser aprimorado, que é na sua escalabilidade, ou seja, no seu conhecimento, número de pessoas que sabem sobre ele, na sua privacidade, na sua usabilidade, na sua descentralização e na sua segurança. O ambiente regulatório do Bitcoin. Os riscos incluem volatilidade, dificuldade na avaliação de ativos, custódia e regulamentações imprevisíveis. A regulamentação das criptomoedas é debatida globalmente, com algumas jurisdições buscando equilibrar inovação e proteção ao consumidor. O presidente da SEC, do ZEWA, dos Estados Unidos, indicou que a regulamentação está próxima, considerando o Bitcoin uma mercadoria. Embora a SEC deva introduzir leis abrangentes para proteger os investidores, isto é, visto positivamente por alguns, gerando expectativas por preços crescentes. Compreender o uso de energia na mineração do Bitcoin. A mineração do Bitcoin consome muita energia, aproximadamente 79 terawatts-hora por ano, mas isso não significa necessariamente desperdício ou dano ao meio ambiente. Embora o consumo seja alto, é menor do que em outras indústrias, como o sistema financeiro tradicional ou mineração de ouro. Os mineradores estão cada vez mais usando energia limpa, como hidrelétrica e solar, o que reduz o impacto ambiental e impulsiona a inovação na produção de energia limpa. Aqui está o gasto da energia da mineração do Bitcoin comparado com outros gastos de energia. O Bitcoin, os riscos do Bitcoin. O Bitcoin ele pode oferecer grande liberdade, mas é importante lembrar que com grande poder vem grande responsabilidade. Bom, o Bitcoin ele pode gerar risco na volatilidade, na falta de regulamentação, nos riscos de segurança, em golpes, em atividades ilícitas, falta de compreensão, falta de aceitação, riscos técnicos, computação quântica, ameaças digitais, golpes de engenharia social e assinatura cega e um ataque de 51%. Negociar e investir em Bitcoin. Quando se trata de investir em criptomoedas, o Bitcoin é a escolha segura e confiável, e aquela que está alinhada com os valores e princípios de um futuro descentralizado. Os ciclos de mercado no Bitcoin se referem ao padrão recorrente de crescimento e contração em seu preço e atividade de mercado. Elas são caracterizadas por períodos de especulação e hype, seguindo por correção e consolidação. Alguns analistas argumentam que os ciclos estão fortemente correlacionados aos eventos halving. Bom, o capítulo 10 de bytes ao Bitcoin, montando quebra-cabeça. Apenas alguns fatos, algumas piadas e vocabulário. No capítulo 10 não temos muitas informações, é mais algumas piadas e algumas associações, algumas coisinhas engraçadas. A rede Bitcoin é mais poderosa do que 500 supercomputadores juntos e os reembolsos não são possíveis em transações de rede Bitcoin. Só passando aqui para lembrar isso. Bom, e esse foi o trabalho. Obrigada pela atenção. Eu espero muito que tenham gostado.